Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Hoje o tema é sobre tentação. Pois é, Deus vai falar contigo hoje para a glória do Senhor Jesus. Fica aí você que está sendo tentado em alguma área da sua vida. Deus vai falar com você agora e o nome do Senhor nosso Deus vai ser glorificado. Nossa meditação hoje se encontra em Tiago, capítulo 1, versículo 14 e 15, que diz assim a palavra: mas cada um é tentado quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, dá à luz o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Existe uma frase que diz que a nossa vida secreta, aquelas atitudes e comportamentos que escondemos dos outros, são de interesse especial de Satanás. A Bíblia vai dizer que aquele, pois, que pensa que está em pé, cuide para que não caia, que não veio sobre vós tentação, senão humana, e fiel é Deus, que não vos deixará tentar acima do que vocês podem resistir. Antes, com a tentação, também dará o escape para que vocês possam suportar. É o que diz a palavra do nosso Deus. Uma certa vez, Jesus, voltando-se para os seus discípulos, os achou dormindo e perguntou a Pedro: nem uma hora, Pedro, pudeste velar comigo em oração? Vigiai e orai, para que não entres em tentação, porque a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A verdade é que o nosso Deus só teve um filho que não pecou, mas nenhum que não tenha sido tentado a pecar. Todos fomos tentados a pecar. Inclusive Jesus foi tentado em tudo, mas sem pecar. A Bíblia diz que após Eva ter cedido a primeira tentação no jardim do Éden, a tentação ela passou a ser um desafio todos os dias na vida do cristão. E Paulo se preocupou com este tema e escreveu à igreja de Corinto, dizendo: aquele, pois, que está em pé, tenham cuidado, vigie para que não caia. Não venha sobre vós tentação humana, mas fiel a Deus, que não vai deixar vocês serem tentados acima das forças de vocês. Foi o que Paulo escreveu à igreja de Corinto. A Bíblia, ela sempre vai deixar bem claro que por trás de toda tentação estão as mentiras de Satanás. E é para vencer essas tentações, esses enganos, um certo pastor disse que nós temos uma única defesa. E qual é, irmão Júlio? Essa única defesa é a verdade de Deus. Qualquer cristão que deseja fugir das armadilhas de Satanás precisa conhecer a verdade a respeito do pecado, precisa reconhecer acerca de si mesmo, precisa reconhecer acerca de Deus. E qual é
a definição de pecado, qual é a definição de tentação, melhor dizendo. A definição de tentação, aleluia, pode ser definida como um esforço para persuadir, para seduzir, para induzir alguém, fazer especialmente algo sensualmente agradável. Somos seduzidos para fazer algo que é agradável aos nossos olhos, algo que é imoral. As palavras atraídos, engodados, usada pelo apóstolo Tiago, no original significa pescaria. É quando o homem é pescado pelo anzol, atraído, seduzido, engodado para o engano. E a pergunta que surge é: por que nós muitas vezes somos tentados? Porque tudo tem um propósito. Muitas vezes somos tentados para o nosso crescimento espiritual, para servirmos de testemunhos para outras pessoas. A Bíblia diz que o próprio Jesus Cristo foi tentado. Por que Jesus foi tentado? Jesus foi tentado para nos deixar um exemplo necessário. Jesus enfrentou Satanás no deserto. Foi para isso que Jesus veio, aleluia, para ser tentado, para vencer o diabo, para vencer as obras do maligno. Aprendemos muitas vezes que a tentação ela se dá quando nós estamos só. Foi quando Satanás tentou Jesus, quando estava só no deserto. Ao tentar Jesus no deserto, ele apelou para a concupiscência da carne, para a concupiscência dos olhos, para a soberba da vida. As 3 áreas que Jesus foi tentado. Em primeiro lugar, a área física, concupiscência da carne. Depois de jejuar 40 dias com 40 noites, o diabo veio tentando Jesus. Se você é o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus disse: nem só de pão viverá o homem. Jesus foi tentado na área psicológica, concupiscência dos olhos, a ambição, a vaidade, a ânsia por glória, o desejo de vingança, muitas vezes a cobiça pelo dinheiro. Não é assim que nós somos tentados. Satanás disse: olha, Jesus, tudo isso aqui pode ser teu. Jesus foi tentado também na área religiosa. O que todo cristão deve saber é que mesmo que o diabo use a palavra de Deus, ele continua sagaz, continua sendo uma serpente, continua sendo o adversário, continua sendo o tentador, inimigo número 1 de Deus. É o diabo. O diabo tentou Jesus na área religiosa. Tudo isto te darei se prostrado me adorares. E Jesus disse: vai-te, Satanás, porque está escrito que só o Senhor teu Deus adorarás. Só a Ele servirás. Por que Deus permite que nós sejamos tentados? Talvez seja a sua pergunta agora. Em primeiro lugar, Deus permite a tentação para nos provar, para termos uma profundidade com o nosso Deus, para termos um compromisso maior com o nosso Deus. José do Egito foi tentado. Somos tentados na consistência do nosso caráter. José foi tentado. Muitos homens de Deus foram tentados. Deus permite para nos provar. Em segundo lugar, por que nós somos tentados?
para nos dar a oportunidade de fazer o bem. No caminho do amadurecimento espiritual, cada tentação se torna um degrau, uma vez uma pedra de tropeço. É quando você se dá conta de que é uma oportunidade tanto para fazer a coisa certa quanto a errada. É uma oportunidade, a tentação de você se sair bem daqui e subir um degrau espiritual com o teu Deus. Por que Deus permite a tentação? Para que o fruto do Espírito Santo seja desenvolvido em nós. Para que o dom da fé seja desenvolvido, para que a mansidão, a temperança, o domínio próprio, a longanimidade, a benignidade seja desenvolvido na nossa vida espiritual. Verdades que todo cristão precisa saber sobre a tentação. A Bíblia diz em Provérbios 22, 3, o quê? O prudente vê o mal e se esconde, mas os simples prosseguem e sofrem a pena. Quando o prudente vê o mal, se esconde, fugir da aparência do mal. É o que a Bíblia diz, se apartar do mal. Como devemos vencer as mentiras de Satanás? Conhecendo a verdade. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Contra as mentiras de Satanás, só temos como arma as verdades da palavra de Deus. Ser tentado não é pecado, não. Pecado é ceder à tentação. A tentação, ela só é eficaz quando encontra um terreno fértil na vida interior do crente, nunca é na parte exterior. A tentação nunca vai começar pela parte exterior, sempre começa dentro de cada crente, de cada cristão. A Bíblia diz que cada um é tentado quando é atraído, é engodado pela sua própria concupiscência, pelo seu próprio desejo. A tentação é a razão principal que alimenta o nosso desejo de pecar. Provém da concupiscência. Ela é mais perigosa quando a pessoa acha que jamais cairá. A Bíblia diz o quê? Que aquele que está em pé, olha, vigia, para que não caia. Vigiai e orai, para que não entres em tentação. Vigiai em primeiro lugar, vigia. Quantos crentes já não caíram, autossuficientes, não vigiaram, não oraram e caíram. Esqueceram de seguir o conselho de Paulo: aquele que está em pé, olha, vigia, toma cuidado para não cair. Não seja autossuficiente, não brinca com o pecado, não brinca com o diabo. O inimigo, meu amigo, ele tenta primeiro com coisas aparentemente insignificantes. A jornada de um viciado começa com um cigarro. A jornada de um viciado começa com um copinho de cerveja, com um baseado, com uma simples olhadinha em certos vídeos, na Playboy. Começa devagarinho. O ladrão, ele não começou roubando o banco, não. Começa levando um chocolate, uma bala, uma ferramenta do trabalho, algo que é aparentemente insignificante. O diabo é sorrateiro. A mente é a arena onde ganhamos ou perdemos a batalha contra a tentação. Nossa mente é um campo de batalha. Tudo que uma pessoa faz, seja bom, seja mal, se origina-se no seu coração ou na sua mente. O que é que a Bíblia diz? Tudo que se deve guardar,
guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. O diabo não tem poder para ler os nossos pensamentos, mas ele está de olho, ele está observando o que nós andamos assistindo, ele está observando o que nós estamos lendo, ele está observando o que é que nós estamos falando. O diabo vê o que é que as pessoas estão lendo, o diabo vê o que é que as pessoas estão assistindo, séries diabólicas, filmes pornográficos. O diabo está de olho, mas não consegue ler os nossos pensamentos. O diabo está de olho naquilo que nós falamos. Por isso que é bom muitas vezes só pensarmos essas coisas indicam as áreas mais fáceis para a tentação. Um certo teólogo afirmou que a tentação não é pecado, mas é uma chamada para a batalha. A tentação é uma batalha, é uma guerra que tem que ser travada na oração, muitas vezes no jejum, no choro, na lágrima. Todos nós temos pontos vulneráveis, somos seres humanos. O certo é que todos os cristãos têm pontos vulneráveis ao pecado. O que é que as escrituras dizem? Que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Mas quando orou, os céus cerrou. Depois orou de novo, Deus mandou chuva. Um homem cheio do poder de Deus. Um homem que orava e o fogo descia do céu. Mas era um homem sujeito às mesmas paixões, os mesmos desejos. Não era um ciborgue, não. Não era algo feito pela inteligência artificial, não. Era um ser humano, de carne, de osso, de alma e espírito. No decorrer da Bíblia, vemos vários homens de Deus, estou dizendo de Deus, sendo tentado. Por exemplo, Abraão tinha dificuldade, meu amigo, em trabalhar com a verdade. Mesmo assim, mentiu. Abraão foi um homem que mentiu, dizendo que Sara não era sua esposa, era sua irmã. Em segundo lugar, nós vemos o temperamento de Pedro, temperamento difícil, dizendo: Senhor, eu vou contigo até o fim. Jesus disse o que? Pedro, antes que o galo cante, você vai me negar. Mas era um homem com temperamento difícil e andava com Jesus. Só se converteu depois que Jesus morreu. Andou com Jesus, mas nunca se converteu. Quando Jesus morreu, ele disse: vai a Pedro, depois que você se converter, vai a Galiléia. Andava com Jesus. Paulo tinha um espinho na carne. Quem sabe não era uma cobiça. E lá em Romanos 7, versículo 7 ao 25, vai falar sobre a tentação, o bem que ele queria não conseguia fazer, mas o mal que não queria, se ele fazia. Paulo, o maior de todos os tempos, foi tentado. Todos nós somos tentados. Sansão foi tentado com seus desejos pela mulher proibida. Acabou com seu voto do Nazireu. Foi mexer no mel no corpo morto, que não era para mexer. A Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos 17, fala de Himeneu, de Fileto. Tinha uma língua indisciplinada. A igreja de Roma vivia na pornografia, Romanos 1,18. Lê lá depois do capítulo 1, versículo 18 até o 27. Vivia na devassidão, na depravação total. Grandes imperadores, como Calígula, como Nero, como vários homens prostitutos. Era coisa tremenda. O que o Calígula, depois olha na internet aí quem foi Calígula. Terrível, meu amigo. Judas Iscariotes foi tentado com dinheiro. Traiu Jesus por 30 moedas de prata. Quantos crentes não estão sendo tentados com o pecado da gula?
A Bíblia diz que quando for se apresentar diante do governador, põe uma faca na garganta. Ou seja, controla. Quantos cristãos, crente gosta de comer, não bebe não, mas come que é uma benção. Tá pecando, a gula é pecado também. E a Bíblia é tão terrível que diz que os gritões não herdarão o reino dos céus. Não é fácil. Quantos cristãos não têm problema, como a igreja aos Gálatas, com ira? Irai-vos e não pequei-vos. Foi o que Paulo escreveu aos Efésios, por exemplo. Quais são os estágios da tentação? Em primeiro lugar, começa com o olhar. O olhar, o que vemos, é a porta de entrada para a tentação. A Bíblia diz que quando Eva viu que a árvore era boa para se comer, desejável aos seus olhos, comeu do fruto proibido e também deu seu marido. Tudo começou com o olhar. Lembra-se de Davi? Estava olhando pelo terraço da casa real, quando viu uma mulher se banhando, Batseba. 2 Samuel 11, está lá o adultério de Davi. Em segundo lugar, vai para a cobiça. É quando se atrai uma pessoa, é quando se atrai um objeto. Em terceiro lugar, começa a sedução. O que é seduzir, irmão Júnior? Seduzir significa atrair com habilidade. Pessoas usam as habilidades, as artimanhas, as conversas bonitas para atrair a sua presa. Não conta os seus defeitos, ninguém vai contar defeito para atrair a sua presa, não. Vai contar o seu lado positivo. Vai contar suas benfeitorias para atrair a sua presa. E depois coloca as garras de fora. Começa a seduzir, começa a atrair com habilidade, com manhas, com macete. Esse é o estágio em que o desejo cresce. De uma pequena vontade para uma atração avassaladora. E aí você já está no caminho da morte. Quarto lugar é a concepção. A Bíblia diz que a concepção, a cobiça, depois de haver concebido, no momento em que você toma a decisão de satisfazer o seu desejo, a sedução santa diz: o meu trabalho já está feito. Pode conceber. Depois da sedução agora vem a concepção, que é o quarto estágio. E qual é o quinto estágio? Agora, meu amigo, já é o nascimento. A Bíblia diz: depois de haver concebido da luz o pecado, agora começa a nascer, começa a brotar. No instante que a decisão de pecar é tomada, nasce o pecado. E em sexto lugar vem o crescimento. E o pecado, uma vez consumado, em sétimo lugar vem a morte. O poder e a presença do pecado cresce com maior frieza, com maior firmeza, à medida que o cristão decide repetidamente pecar. Tiago 1,14, é tremendo este versículo, os estágios do pecado. 7 estágios: olhar, cobiça, sedução, concepção, nascimento, crescimento, morte. Alguém afirmou que o homem inteligente aprende com os seus próprios erros, mas os sábios aprendem com o erro dos outros. Vamos aprender com os homens. Olha, Davi, o pecado de Davi, o que foi que Davi levou para o resto da sua vida? Perseguição, morte do próprio filho, muitas e muitas coisas. Quando é que o cristão se torna suscetível à tentação? Ele
desenvolve um excesso de autoconfiança. No caso de Pedro, autoconfiante, dizendo que estava com Jesus para o que desse e viesse, que iria com Jesus até a morte. Crentes autoconfiantes, não, sem problemas de ir a certos lugares, sem problemas de andar com certas pessoas, sem problema, não tem nada a ver, não tem nada a ver. Não pensa que não, você caiu, porque não tinha nada a ver. Porque não deu ouvidos à voz do Espírito Santo, porque não deu ouvido à voz daqueles que te amam de verdade, porque não deu ouvido à voz da palavra. Por isso que cai. Não deu ouvidos ao pastor, não deu ouvidos aos irmãos, às irmãs dos seguidores, não deu ouvidos. Se tornou presa fácil de Satanás. Quando é que o cristão torna suscetível à tentação? Em segundo lugar, quando não tem uma vida de oração. E foi que Jesus disse para os seus discípulos: vocês não puderam velar comigo 1 hora? Quando não oramos, estamos dando lugar à fraqueza. E isto é perigoso. Em terceiro lugar, quando é que nós tornamos presas fáceis para a tentação? Quando para no lugar errado, na hora errada, com pessoas erradas. Vou repetir, sabe quando é que você se torna uma presa fácil para Satanás? Quando você está no lugar errado, quando está na hora errada, com pessoas erradas. O que é que a Bíblia diz? Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta no meio de roda de escarnecedor. Será possível que ninguém sabe esse salmo de cor, que é o salmo 1? Se está em lugares errados, em horas erradas, com pessoas erradas, vai cair. Não tem bom não, meu querido. Se distancia, se afasta. Quando se nos tornamos presa fácil para Satanás, quando nos distanciamos de Jesus, não queremos ler a palavra, não oramos, não temos prazer de estar na igreja, não temos prazer de conversar com irmãos, não temos prazer de jejuar, de buscar a sua face. Isso sim nos torna presas fáceis para o diabo. E aqui eu vou encerrar a minha palavra quais são os conselhos, irmão Júlio, que você nos dá para vencermos as tentações. Nunca se considere autossuficiente. Dependa sempre da graça do Senhor Jesus. Aleluia, não brinque, meus irmãos, de se arriscar, não. Nunca flerte com perigo, não faça isso não. Tenha uma vida de oração significativa, tenha uma vida devocional diária com o teu Deus. Mantenha um coração cheio da palavra. Faça que nem um salmista, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Seja seletivo quanto às pessoas que você está se relacionando. A Bíblia diz que a luz não se mistura com as trevas. Selecione pessoas de bem, selecione homens e mulheres de Deus para andar com você, para se aconselhar, para se abrir. Irmão Júlio quer dizer, não vejo ninguém na terra, então se aconselhe com a Trindade, com Jesus, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Conheça suas limitações. Somos seres humanos limitados. Reconheça que dentro de cada pessoa existe uma inclinação enorme para pecar. Procure viver de forma cautelosa. A Bíblia diz que nós devemos ser simples como as pombas, mas prudentes como a serpente. Tenha pessoas de confiança.
justiça, para prestar contas. Trabalhe só com a verdade, é o que a Bíblia diz. Aleluia. Conta-se que uma certa vez um homem que viajava a pé pelo inverno, aleluia, um inverno rigoroso na Europa, se deparou à beira de um caminho com uma cobra agonizante no meio da neve. Aquele homem, ao ver, aleluia, aquela cobrinha morrendo de frio, resolveu pegá-la e agasalhá-la debaixo do seu casaco. Já pensou? Cobrinha, bichinha, colocou debaixo do seu casaco. Afinal de contas, ela estava com frio. O homem continuou sua viagem, levando aquela cobra consigo. E na medida que o tempo foi passando, a cobra se aqueceu, chegou à temperatura normal. E quando ela se recuperou completamente, começou a se mexer dentro daquele casaco, e de repente, sem que o viajante percebesse, ela picou aquele pobre homem. Aleluia, e por causa do veneno, aquele homem morreu. O que é que eu aprendo com esta lição? O que é que eu aprendo com essa história? É que o cristão nunca deve agasalhar o pecado na sua vida, porque aqueles que assim procedem, a qualquer momento podem ser imortalmente picados. Há uma frase de um hino que diz: tentado não ceda, porque ceder é pecar. Que foi que Jesus ensinou? Peçamos ao nosso Pai: não deixa-nos, Senhor, cairmos em tentação, mas nos livra de todo mal, porque teu é o reino, o poder, a glória para todos sempre. Se você gostou desta palavra, compartilha com outras pessoas, compartilha no grupo de WhatsApp, nos ajuda a pregar a mensagem de Cristo, se inscreve no canal para que o nome do Senhor venha a ser glorificado, compartilha com outras pessoas e ora por nós, que nós estamos orando por você. Seja abençoado por esta palavra. Se você gostou, vai compartilhando com outras pessoas. Que Deus te livre, meu irmão, minha irmã, das tentações. Ora por mim também, que eu estou orando por você, para que o nome do nosso Deus venha a ser glorificado. Fica na paz de Cristo, em nome do Senhor Jesus. Que Deus te abençoe. Amém.